Uma vitória por 2-0, assim como foi na Arena do Corinthians em Itaquera. Júnior Urso marcou o primeiro gol de coxa aos 32 minutos do primeiro tempo, depois de cruzamento. E o Sornosa marcou o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians aos 9 do segundo tempo. Então, classificação confirmada, Rodrigo Bueno, e o placar agregado 4-0 para a equipe do Corinthians. Teve uma lesão do Fagner, que acabou saindo dessa partida, uma lesão na coxa, e as primeiras informações que chegam, a gente vai apurar o tempo todo, parece que não é nada muito preocupante com relação ao Fagner para a seleção brasileira, que é um convocado para a Copa América, né? Tem o lance aí da contusão do Fagner, da lesão dele, o momento, olha aí, ó, alongando e tudo mais, e mão na coxa ali, Rodrigo Bueno. É uma preocupação para o Corinthians. O Corinthians tem um jogo muito importante agora contra o Flamengo. O Corinthians já tinha encaminhado a classificação contra o Deportivo Lara, fazendo 2-0 em casa. Tem uma diferença grande técnica entre o Lara e o Flamengo. Então o Corinthians levou a sério a competição, a partida, viajou todo mundo, os jogadores de seleção inclusive. E o Fagner que está numa fase exuberante. Eu confesso que eu nunca fui tão fã do futebol do Fagner. No passado, questionei, por exemplo, a ida dele para a Copa do Mundo e tal. O que mudou? Tá jogando muito bem. Eu nunca vi o Fagner jogar tão bem no Corinthians como nesses últimos meses. O desempenho é muito bom. Desempenho, assim, muito bom. Ele é a válvula de escape pelo lado direito do Corinthians, ele cria as opções. Mas ele sempre foi, hein? Mas assim, ele era bom, cumpridor, fecha bem o setor dele, exceção feita a parte aérea, que ele sofre muito com os cruzamentos pela estatura dele. Eu acho que ele sempre jogou bem assim. Não, jogou bem, mas assim, eu nunca vi ele jogar tão bem como agora. Pra mim é o auge do Fagner. Na Copa ele estava bem? Na Copa ele fez bons jogos, mas contra a Bélgica o azar engoliu ele, né? A Bélgica engoliu, né, o Brasil. É, né? Mas o azar, sobretudo, foi muito bem. O Lukaku também engoliu lá, o lado esquerdo. Passou pelo Fernando. De Bruyne. Mas ele trombou muito dentro, com o azar ali e deu o azar de encarar o novo jogador do Real Madrid. É verdade. Mas o Corinthians com Wagner Love centroavante e Júnior Urso, ele chegou com uma meta que é muito ousada para um volante. Ele falou: vou fazer um gol a cada 3 jogos. A média não está bem essa ainda. Mas, por exemplo, ele fez um gol. Ele teve uma lesão também, né? Teve lesão, ficou fora nas finais. Com o Júnior Urso no meio-campo, com uma boa fase de alguns jogadores importantes, como o Cássio, muito bem, jogador de seleção, o Fagner, muito bem, o Ralf subindo um pouco, retomando um pouco o seu melhor nível, o Corinthians passa a ser, para mim, talvez o favorito mais destacado para a Sul-Americana. Se levar a sério a competição, como tá mostrando que vai levar. Um jogo na Venezuela, que já tinha a vitória encaminhada, levou todo mundo, tendo um jogo decisivo da Copa do Brasil contra o Flamengo, é sinal que o Carille e a diretoria estão apostando na competição, que financeiramente não paga como a Copa do Brasil. Se você põe na balança a questão comercial, olha, o Corinthians praticamente, não vou dizer que pagou para jogar esse jogo, mas fretando o avião, deslocamento e tudo mais, empatou basicamente o valor da classificação, a premiação por essa vaga. Só nesse jogo o Corinthians gastou entre o aluguel do avião e a hospedagem, R$1.300.000. Então, de fato... O custo da viagem. O custo do avião, o custo do equipamento, o custo de levar a equipe, o custo de levar cozinheiro, o custo de levar... Levou comida, levou alimentação. Levou cozinheiro, levou alimentação. Mas o custo de tudo isso, e mais a hospedagem, R$1.300.000. Mas acho que é um investimento bem feito. Se nessa fase não tem muito lucro, mas você pensa na frente. Você vai ter um jogo na arena, mais um agora da competição. Cada jogo na arena lotada, 2, 3 milhões de renda. Para recuperação para o jogo de terça. Exatamente. E convenhamos, você tem chance, o Corinthians, de ser campeão brasileiro? Tem. Eu acho que é remota, porque o Palmeiras é o favorito destacado. O Corinthians tem sido uma pedra no sapato do Palmeiras, de quase todos os rivais, com Carille, mas é um time que no mata-mata é muito forte. Se acontecer uma eliminação diante do Flamengo, é a coisa mais provável, porque o Corinthians perdeu em casa por 1-0, embora eu acho que o Corinthians está muito vivo, ainda mais com essa turbulência no Flamengo. A Sul-Americana é a grande chance de título nessa temporada, tirando o Paulista, o estadual, que o Corinthians já tem 30 na sua história. A Sul-Americana é um título inédito, título internacional, projeta o clube, dá vaga na Libertadores, dá vaga na Recopa, dá vaga na Copa Suruga e pode, eventualmente, com as pretensões da FIFA,
quem sabe dar uma vaga no Mundial de Clubes futuro, com 24 clubes e tal. Então acho que o Corinthians faz certo em apostar pelo nível dos adversários. A gente viu o Peñarol, por exemplo, a dificuldade que teve na chave do Flamengo, acabou ficando fora, é o adversário do Fluminense, mas o Corinthians, dos times que estão ainda na disputa, é aquele mais copeiro, mais cascudo, por conta do Carille. O Galo já ganhou a Copa Conmebol, o Botafogo já ganhou a Copa Conmebol, o Fluminense ainda não tem título internacional oficial, e o Corinthians pode retomar, não ganha desde a Recopa de 2013. Nós vamos colocar quais são os confrontos da Sul-Americana com as equipes brasileiras confirmando aí a classificação. Já temos para agora ou para daqui a pouco? Temos agora, né? Oitavas de final, Sul-Americana, brasileiros. Botafogo tem o Galo pela frente, Peñarol tem o Fluminense, que belo clássico aí, sul-americano. E o Corinthians, o Wanderers, confirmado? Estava ganhando de 1-0. Montevideo confirmou? Já acabou o jogo? Primeiro jogo Então tá confirmado aí. Nessa configuração é assim mesmo? O primeiro jogo no campo no Botafogo? O Botafogo, sim. Primeiro jogo em já casa. É nessa configuração. Primeiro jogo Montevideo, Fluminense, e o Corinthians em casa contra o Wanderers, a equipe uruguaia que disputou agora há pouco com o Cerro. Então a classificação aí do Wanderers. Pascoal, o time do Corinthians. Vamos voltar para o time do Corinthians então. Tá variando, né, as apresentações do Corinthians. Hoje mesmo contra a equipe do Deportivo Lara, não começou bem a partida, embora tenha conquistado a vitória por 2-0. O Corinthians, ele apostou na escalação do time principal para essa partida, até para não perder, né, o conjunto, pensando no jogo de terça-feira, que é o jogo mais importante para o Corinthians, que é o jogo da Copa do Brasil. Contra o Poçante Deportivo Lara, convenhamos, o time do Corinthians fez o seu papel, né? Fez o que tinha que fazer, era ganhar o jogo. Como ganhou 2-0 primeiro jogo, o time se trouxe, eu acho que é normal, às vezes o jogador se sente relaxado. Vai jogar no campo do adversário, não tem torcida. Vai para um país que os caras começam a ver os acontecimentos internos. E aí o cara também não, sabe, a gente tem que entender o ser humano. É normal, né? É normal. Então, tá a gente tem que entender o ser humano. E acaba entendendo a postura, a vitória do Corinthians. Esse Júnior Urso joga demais, cara. O que ele tá jogando no Corinthians, vou dizer um negócio pra você, é de encher os olhos. Esse capaz, você vê, a volta dele depois da contusão, ele não fez boas apresentações, agora voltou a ser o Júnior Urso, que a torcida do Corinthians gostaria de ver e está vendo dentro de campo. Contratou um outro jogador que tem a mesma função, que é o Matheus Jesus, que eu acho que é um volante atacante, não é um volante de marcação. Eu tenho que criar algumas... O futebol às vezes cria nomenclaturas, né? Você tem o volante de contenção, o volante de saída, agora tem o volante que ataca. E o Corinthians contratou um volante que ataca. Então, de repente, esse cara também pode entrar no time do Corinthians. Agora, fica para mim a preocupação do Fagner. O Corinthians tem um jeito de jogar com o Fagner que não é o mesmo de jogar sem o Fagner. Entendeu? O Fagner é o cara que faz a dinâmica pelo lado direito. É o cara que faz fluir a jogada pelo lado direito. Se o Fagner não joga, o Corinthians tem dificuldade. Quem é que deu o passe do segundo gol? O Fagner. Quem é que chega na frente para construir as jogadas? O Fagner. Porque o lateral esquerdo do Corinthians, o Danilo Avelar, ele não é um jogador de velocidade, ele é um jogador longelíneo, é mais tão rápido quanto o Fagner. O Fagner é rápido, passa toda hora. Eu acho que esse é um fator que agrava. Contusão, do jeito que ele caiu, botou a mão na parte de trás da coxa. O Fagner não é de fazer onda, hein? Vamos ver o que o Carille fala, então? O Carille falou e, Pruzinho, eu tenho uma pergunta especial já a respeito do confronto que terão na próxima terça-feira pela Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo. Agora o mando do Mengão, né? Flamengo e Corinthians no Maracanã. Fábio Carille, falando agora aqui no debate final. Vamos lá. Eu acredito muito nesse grupo, né? Esse grupo do Corinthians, porém eu sei que tudo requer tempo, né? Então, trabalhando comigo, com a minha comissão, são 25 jogadores trabalhando pela primeira vez. E é um grupo de qualidade, mas requer tempo, né? Então estamos vindo numa sequência boa, isso passa mais confiança, objetivo alcançado aqui na Venezuela, e agora os nossos pensamentos passam a ser pela Copa do Brasil, enfrentar o Flamengo terça-feira no Brasil. Sim, isso é algo que eu trabalho muito, falando da parte da compactação, as linhas bem próximas, né? Eu acredito que o futebol é assim, tem que ser assim.
O sistema defensivo hoje é o 4º jogo sem tomar gol? Sim. 4º jogo sem tomar gol. Isso não passa só pelo goleiro ou pelo sistema, pela linha defensiva, mas sim pelo grupo todo. Como também para fazer um gol tem a criação que começa lá de trás. Então estou muito feliz assim pelo entendimento do grupo, os jogadores novos, caso do Sornosa aqui, primeiro ano no Corinthians, já entendendo o que é, já levantou um título de campeão paulista, né, e vamos em busca de mais objetivos esse ano. Uma equipe, Leonardo, um excelente técnico, né, ganhamos aqui o ano passado de 7-2, mas na verdade o jogo não se mostrou para isso, é que a gente aproveitou todas as oportunidades e acabou sendo 7-2, mas é um time que sabe o que faz, um time que gosta de ficar com a bola, com jogadores técnicos para jogar aqui, são acostumados com o campo, né, um campo diferente, um campo mais fofo, mas a gente esteve muito concentrado e soube anular as principais jogadas do adversário.